Olá, meninas! Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Galvão, sou bonequeira do Ateliê Pitartes. E eu gostaria de dar um presente de Páscoa para vocês, que é a coelhinha Lilica. Tem passo a passo do vídeo, eu espero que vocês gostem, é um dos meus primeiros vídeos. Eu espero que vocês curtam muito, compartilhem muito, para que vocês possam dar essa belezura aqui, ó, de presente para as crianças, olha. Se não quiser de menina, pode fazer de menino, pode fazer amarelinho, da forma que vocês achar melhor. Vem bonecar comigo. Espero vocês! Então, meninas, para fazer a coelha Lilica, nós precisamos de tesoura, plumante, olhinhos. E eu deixei as opções de tecido, tá? De malha e tecido para vocês fazerem. A Microsoft, tá? Se você observar, eles têm cores similares, olha. Microsoft, feltro, caramelo e algodão cru na cor caramelo também, cor pele, né? Cor caramelo. Então, você pode fazer a coelhinha nesses 3 tipos de tecido. Vai dar super certo, tá? Os olhinhos tem esses daqui, que eu deixei como opção, né? Que é esses de resina e esse de meia pérola, tá? Tecido, como é uma bonequinha mais voltada para Páscoa, eu utilizei um tecido, um tricoline, mais voltado para Páscoa mesmo. Para dar acabamento na orelhinha, eu usei esse feltro aqui, mas nada impede de você usar também um tricoline na orelhinha bonitinho. Não tem problema nenhum. E 2 tipos de tesoura, né? A dentada, né? Que é essa de picote. E a reta, né? E a máquina de costura, tá? Então, não tem mistério não. Ah, e eu também coloquei uma cianinha. Aqui, aí a cianinha é opcional, pode ser, vocês podem colocar renda, vocês podem fazer um babadinho, aí é mais opcional, tá bom? Então vamos lá, já apresentei os materiais, agora a gente vai começar a fazer a aula. Eu espero que vocês gostem muito e eu fiz com muito carinho, tá, gente? E aguardo vocês. Olá, meus amores! E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer um coelhinho. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês não esquecer, são as aberturas do corpo do coelho, tá? Primeiramente, é onde vai entrar os braços, nós não podemos esquecer, que tá aqui no molde. Aonde vai entrar as pernas, aonde vai entrar as orelhas. E no bracinho, nas pernas, nós vamos deixar a abertura aqui, ó, bem direitinho para não ter risco de passar a máquina direto, tá ok? Como é que vai entrar o braço no corpo do coelho? Nós vamos costurar o braço e vamos introduzir aqui, ó, no corpinho do coelho, tá? Quando a gente virar, eu vou explicar direitinho. O bracinho já vai estar lá. Ele tem que fazer esse efeito aqui, ó. Tá? A perninha, mesma coisa. Tanto a perninha quanto o bracinho, eles vão vazios, vão ficar vazios aqui dentro. Olha, a gente não vai encher. A gente só vai encher depois que desvirar. Tá ok? Ó, aqui e aqui. Pra vocês enxergarem melhor. Vou tirar o corpo. Aqui tá o desenho. Já fiz o risco do molde, tá? Com a canetinha que apaga, a caneta fantasminha. Aqui vai entrar o meu braço. E aqui vai entrar a minha perna. Vai ficar tudo aqui dentro. E a gente vai costurar. Quando a gente desvirar, nós vamos desvirar pelo pescocinho, tá? A gente vai puxar devagarinho. Aí ele já vai sair prontinho, bonitinho, ok? A orelha é a mesma coisa, nós vamos dobrar a orelha
colocar ela dentro da cabeça. Ó, aqui tá a marcação. Ó. Vamos costurar. Depois nós vamos abrir a orelhinha. Vamos abrir a cabecinha, desculpa, a cabecinha aqui atrás, depois de costurado. E aí a gente puxa a orelhinha, tá bom? Não tem mistério nenhum. Tem tudo pra dar certo. Vamos lá. Vamos passar na máquina. Então, meus amores, eu vim pra mesa para ficar melhor a visualização de vocês. Primeiramente, nós vamos desenhar, tá? Aqui eu coloquei o molde no lado direito da minha malha, que no caso aqui é Microsoft, depois eu vou colocar na descrição do vídeo direitinho. E aqui é o lado interno do meu corpinho, tá? O lado externo e o lado interno. Eu desenhei dos dois lados com a canetinha fantasminha que apaga, tá? E eu vou separar, olha, para facilitar. Aqui fica meu lado externo, aqui é meu lado interno. Então, como é que a gente vai entender o bracinho? O bracinho, quando estiver pronto, ele tem que fazer esse efeito aqui, ó. Então, nós vamos fazer o quê? Introduzir ele. Para facilitar, a gente coloca essa parte aqui para dentro. Nós vamos introduzir ele no corpinho.
Então, para facilitar, eu aumentei o ponto da minha máquina, tá? Eu botei 3 no ponto e 3 na tensão da minha máquina, tá bom? Para facilitar a costura, porque tem um volume aqui de malha, então o ideal é que aumente o ponto da máquina, tá? No caso, eu começo a costura pelo pescocinho. Aqui eu já vou passar em cima do bracinho. Agora já estamos em cima da segunda perninha. Ó, observe bem como é que tá o tecido, olha, por baixo, tá? Para não ter risco dele embolar lá atrás, é só prestar bem atenção. Agora nós vamos passar por cima do segundo bracinho e a última parte do corpinho. Aqui, ó, fiz a costura, tá? Agora nós vamos para a mesa para recortar e desvirar a peça para vocês verem como é que ficou, tá bom? Então, meus amores, aqui eu acabei a costura, tá? E deixei a parte do pescoço aberta, olha. Nós vamos fechar esse pedacinho aqui com a mão, tá? Pra fechar com a mão, porque daqui que a gente vai puxar a perninha ou o bracinho. Se você não tiver experiência com a costura, não prenda com alfinete por dentro, somente por fora, porque assim eu consigo tirar o alfinete que tá lá dentro, tá? Não tem risco de eu me machucar, porque eu já tenho um hábito, eu já tenho uma noção de como. Agora, se você não tem muita intimidade com a costura, não faça isso para que você não se machuque. Coloque o alfinete somente por fora, tá? Agora a gente vai desvirar. Ó, aqui já saiu a primeira perninha. Você pode fazer no tecido, no colinho, no algodão cru. Também pode fazer no feltro, só que na hora de desvirar tem que ir com jeitinho, para não ter risco de prejudicar a peça, tá?
orelha, se for para menino, você coloca o azulzinho ou a cor unissex, amarelinho, verde clarinho. Para menina, geralmente eu faço rosa. Então, para a orelha, nós vamos primeiro costurar o rosa, a faixinha rosa aqui, tá? Nas duas orelhinhas. Depois nós vamos fechar essa orelha. Vamos costurar em volta aqui. O nosso coelho é bem orelhudinho. Ó. Vamos fechar essa orelha e depois nós vamos desvirar essa orelha. E depois que a gente desvirar, a gente vai introduzir dentro dessa cabecinha aqui, tá? Então, meninas, agora nós estamos na parte da cabeça da orelhinha, tá? A orelhinha, eu primeiro costurei, na primeira parte, eu costurei feltro, mas você pode estar costurando também tricoline, o tecido que você preferir, tá? O tricoline é legal porque ele é bem fininho, então ele não vai dar trabalho para desvirar a peça. Não que tenha sido difícil, porque a abertura tá aqui, olha. A gente vai desvirar por essa abertura aqui, tá? Eu fiz a costura primeiro, coloquei a outra parte da orelha, costurei, depois eu desvirei por esse buraquinho aqui, tá? Desvirei e o acabamento da minha orelhinha ficou assim. Tá bom? Não tem como errar não, tá, gente? Costurar primeiro a parte de dentro da orelhinha, sobrepor a parte de cima, costurar novamente e desvirar por esse pedacinho aqui, tá? Esse buraquinho aqui que fica aberto. Agora, a cabecinha, eu costuro ela antes de introduzir a orelha. Como? Eu coloco meu molde e faço uma costurinha, um risco e uma costurinha de um pezinho de máquina, tá? Ó. Eu dou um espacinho em volta da minha cabecinha. Deixo a abertura aqui e a abertura aqui para entrar minha orelhinha, tá bom? Agora eu vou tirar e vou ensinar vocês como vai introduzir a orelha, tá? Eu viro a minha cabecinha e faço um corte aqui atrás. Cuidado para não cortar o outro lado. Ó, eu faço um corte, tá vendo? Aqui atrás. Como eu quero a minha orelhinha virada, com essa estampa para frente, eu coloco a orelhinha virada para mim, tá? Ó, tá virada para mim. Aí eu vou introduzir ela aqui, ó. Viradinha para mim. Ó. Introduzir a primeira orelha. Tá? Vou colocar o meu alfinete para segurar, para não ter risco de sair. Aqui, agora eu vou colocar, ó, a outra orelhinha, ó, no mesmo buraquinho, fica um pouquinho apertado, mas, gente, dá pra ir, tá? Não tem risco de dar errado, não. Ó, introduzir, ó, tá vendo? Fica assim, ó, uma em cima da outra. Aí aqui a gente arruma direitinho. Não tem como dar errado. Bom, agora eu vou introduzir o meu alfinete. Coloquei o meu alfinete. Agora eu vou passar na máquina, ó. Eu vou passar lá na máquina, fechar aqui, olha, e vou desvirar pra vocês verem, tá ok? Então, pessoal, passei a costura, tá vendo? Agora eu vou aparar. Se você não tiver a tesoura dentada, ela tá bem... bem... Essa parte aqui, ela é bem grossinha. Te aconselho a botar num ponto 3 da máquina, tá?
porque fica muita coisa. É o feltro, né? A malha e mais o... É uma malha sobre a outra e mais o feltro. Então, realmente, fica bem grosso, olha só. Ó, tem que ir com muito carinho, pra não dar problema, tá? Ó, agora eu vou desvirar minha cabeça. Desvirei a minha cabeça. Aí você me pergunta, mas Pri, a parte estampada, ela tá pra frente do corte onde vai ser a parte que nós vamos encher. Então, o efeito que eu quero, ó, aqui tá a frente onde vai ser colocado o rostinho. O efeito que eu quero é esse aqui, ó. Depois dela cheinha, tá? É esse efeito aqui que eu quero. Então, a estampa, ela tem que ficar pro lado do corte, aonde nós vamos encher a cabeça, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer nessa questão, ó. Ó. Que gracinha, que charme que vai ficar. Então, agora nós vamos encher. Primeiro o corpinho e depois a cabeça.
Vamos fechar com um pontinho invisível. Enchi a minha cabeça. Agora eu vou dar o acabamento e volto já. Então, aqui nós vamos para o acabamento do rostinho, tá? Aqui eu peguei um triângulozinho de feltro marrom escuro, tá vendo? Eu botei bem escuro para fazer o focinho dele, do nosso coelhinho, tá? E aqui nós temos dois tipos de olhos, ó. São os resinados, que eu tinha aqui, e meia pérola, tá? Aí fica por conta de vocês e pro que vocês têm em casa. Use o que vocês têm em casa. Se tiver um botãozinho preto também, vai ficar muito bonitinho, tá? Portanto, que não seja muito grande. Então, eu vou colocar os olhinhos resinados e vou dar o acabamento no focinho, tá? Como que eu vou fazer esse acabamento? Assim como eu vou colar com cola de silicone,
os olhos, eu também vou colar o focinho. Vou botar uma gotinha aqui. Se quiser colocar cola quente, pode colocar, fica a critério de vocês, tá? Ó. Colei aqui o meu focinho. E a cola silicone eu coloco nos olhos. Ó, coloco uma gota nos olhos. A gente vai centralizar no rostinho, tá? Ó, colei. Tá coladinho, tá? Pra terminar, pra finalizar o nosso coelhinho, eu venho com a caneta que apaga e faço um risco aqui, ó. Ó. Fiz um risquinho aqui, ó, minha mão tava suja de cola. Mas depois eu dou um jeito de tirar aqui. Fiz um risquinho, aí eu venho com a linha de pesponto, que é a linha marrom. Se vocês não tiverem linha de pesponto, pode fazer com a linha comum, só faça dobrada. Com a linha comum, com a linha de pesponto já não precisa, que é um lado só, que ela já é assim, grossinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, por trás da minha cabeça que tá abertinha ainda, aí eu faço essa costura aqui, ó. Por debaixo do biquinho, eu faço ponto atrás, tá? Ó. Eu venho aqui, ó, aonde tá o final do meu biquinho, ó, e saio aqui. Ó. Pra prender o biquinho do meu coelho. Volto nesse mesmo ponto e dou a distância, ó, por trás, na mesma direção, tá, gente? Ó. Venho em cima de novo, novamente, daquele que eu fiz, ó, e dou acabamento aqui. Novamente. Dou o acabamento aqui. Ó. Depois eu venho com um ferro bem brando e passo aqui para tirar a marcação, tá? Para finalizar o rostinho, eu vou
eu fiz, olha, fiz o ponto atrás na sobrancelha e fiz o cílio, porque eu quero uma coelha ciliuda. Então, eu venho aqui atrás, olha, deixei esse cílio aqui sem fazer pra vocês verem. Ó, vim aqui atrás, ó, bem pertinho do olho, bem próximo, o máximo possível. Ó. E eu dobrei a minha linha de pesponto, pra ficar bem marcadinho o olhinho dela, tá? Então, pra gente finalizar, a gente vai colocar o nosso corpinho na cabeça. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Pra auxiliar a costura em volta, a gente vai colocar um pouco de cola quente aqui. Ó, primeiro eu fechei, tá? Eu fechei a cabecinha, aí eu vou vir aqui, ó. Eu tô com um probleminha na minha pistola. E agora tá saindo. Eu vou introduzir aqui na cabecinha, tá? Isso aqui é só para ajudar a gente dar acabamento com a costura.
perceptível, até porque as orelhinhas ela tanto fica para trás como para frente. A dona do coelho prefere a orelha para trás, tá? Aí vai depender da criança. Vou passar um blushzinho na bochecha só pra gente ter uma noção de como vai ficar. Aí vocês podem usar aquele blushzinho bem baratinho, mais barato que tiver, por favor, gente. Não precisa de nada muito caro, não. Até porque é uma coelha. Ó, e espalha bastante, tá?